Você já parou para pensar se tem deixado o seu trabalho interferir na vida pessoal? As exigências do mercado de trabalho fazem com que muitos precisem cumprir prazos, atingir metas e muitas vezes viverem numa constante competição entre colegas de profissão. Essa pressão psicológica acaba fazendo com que a pessoa esqueça que não foi feita apenas para o trabalho e que há um leque de boas oportunidades para serem experimentadas e vividas. E pior, na maioria das vezes, acaba privando a pessoa do convívio da sua própria família. E muitos deixam de dormir, de comer, de viver suas vidas para se dedicar ao trabalho. Nos momentos que deveriam ser de descanso, ficam em casa atrás de computadores, trabalhando ou se preocupando com o trabalho. Não conseguem dormir e, quando conseguem, acordam no meio da noite, se alimentam constantemente de trabalho, trabalho e trabalho. As exigências do mercado de trabalho fazem com que muitos precisem cumprir prazos, atingir metas, e essa pressão toda pode acabar afetando a vida pessoal. Estar infeliz profissionalmente pode afetar o seu relacionamento amoroso. A especialista em carreiras Luciana Valim vai nos ajudar a entender por que é importante manter o equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal. Luciana, é muito comum, você ouve queixas de empresários e empresárias que acabam tendo problemas no casamento por conta do trabalho? Com certeza, é uma coisa bastante comum a gente ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que têm muitas responsabilidades, né, no trabalho, que convivem com a pressão diariamente. É muito difícil, né, você conseguir separar as coisas de uma maneira saudável. Então, com certeza é uma dificuldade que muitas pessoas têm e que existem sim formas da gente conseguir controlar isso e alcançar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E quando o smartphone ou o tablet se tornam inimigos do casal? Muito desse uso excessivo de tecnologia é hábito, né? Não é as pessoas tendem a acreditar que é uma necessidade, mas na verdade é mais um hábito do que uma necessidade. Então saber trazer isso para a consciência, né? Fazer essa diferenciação pode ajudar muito. Eu tenho bastante contato com executivos que têm alta responsabilidade nas empresas, né? E é possível sim você ter os momentos de lazer e fazer, né, essa diferenciação. Se você possui esse hábito, fique atento. Você já ouviu falar em nomofobia? É uma síndrome que deixa a pessoa dependente da tecnologia. Uma pesquisa revelou que 18% dos brasileiros admitem ser viciados nos seus aparelhos. Outro levantamento mostrou que 35% dos brasileiros afirmaram consultar o celular no mínimo a cada 10 minutos. A especialista alerta: como agir quando o trabalho interfere demais na sua relação? Quando você tem um diálogo aberto e o parceiro que está em casa, ele sabe o que está se passando, é muito mais fácil para ele ou para ela entender o outro, se colocar no lugar do outro e estar ali realmente para dar esse apoio, esse suporte que a pessoa tanto precisa naquele momento, né? Então, de novo, eu sempre bato nessa tecla, né? É importante ter o diálogo aberto. Se a pessoa tende a guardar muito para ela, a outra pessoa muitas vezes ela não consegue adivinhar o que está acontecendo, né? Então, ter esse diálogo aberto, sempre deixar a outra pessoa informada do que está acontecendo, contribui muito para ela, para que ela tenha condições de oferecer esse suporte. O homem e a mulher, eles se expressam de maneiras diferentes. Quando ele tem um problema no trabalho, talvez ele seja mais fechado e a mulher goste de falar mais. Quais são as diferenças básicas? Em termos gerais, a gente pode ver essa tendência no homem de guardar mais, né, as coisas para ele. Ele tem mais dificuldade de expor os sentimentos, os pontos de vista dele, de se abrir realmente, né? Então ele tende a ser mais fechado. A mulher, por outro lado, ela tende a querer expor mais o que ela pensa, o que ela sente. Então ela tem
mais necessidade desse diálogo aberto. Então são posturas bem diferentes que podem influenciar na forma como cada um lida com os problemas do trabalho em casa. Você realizou uma pesquisa com mulheres que tiveram que abandonar a carreira delas para viver em outro país porque o marido foi transferido por conta do trabalho. Algo que você possa compartilhar com a gente sobre a experiência desse estudo? Foi uma experiência muito interessante. Eu entrevistei, na verdade, os executivos e as esposas, né? E a maioria delas tinha uma carreira profissional aqui no Brasil e foi uma decisão muito difícil, né? De largar a carreira, largar tudo para viver em muitos casos um sonho, né? Que era o sonho profissional do marido. É um processo que envolve muitas mudanças e exige, principalmente da esposa, essa mente aberta, né? O colocar-se no lugar do outro, né? Foi uma coisa que eu pude observar nessas pessoas que as que lidaram bem com a situação, elas tinham isso, né? De realmente estar lá para todas as horas, para as situações mais difíceis, entendiam, né? Quando o marido chegava em casa sentindo aquela pressão, o estresse do trabalho. Como é que esse executivo consegue conciliar a vida amorosa, a atenção e o carinho que ele deve dar a essa mulher e essa pressão que ele sofre da empresa? Com certeza é algo bastante difícil para ele, porque, como você falou, né, tem toda a pressão do trabalho. Então, em casa, ele não pode sentir que tem toda essa pressão. Então, ele realmente precisa ter essa esposa como uma fonte de segurança para ele, né? Já que no meio de toda essa insegurança que ele está vivendo na vida profissional, é muito importante que ele tenha esse refúgio em casa, né? E aí, se ele começa a ter problemas em casa, eu avaliei isso, né? Em alguns executivos, quando esse executivo tinha problemas em casa, no relacionamento, isso afetou a performance dele no trabalho. Então, é uma relação que caminha para os dois lados, né? Quando você está insatisfeito no trabalho, isso pode afetar a sua vida amorosa. Mas se você não está bem em casa, isso vai afetar a sua performance no trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a Luciana e o seu marido Francis. Saiu da matéria para os estúdios, vai falar a respeito disso. A Luciana, que é mestre em psicologia e especialista em desenvolvimento de carreira. Obrigado, Luciana, de você ter vindo, atendido o nosso pedido na Escola do Amor. E tem o seu marido Francis, que é gerente tributário. Vocês tiveram, então, essa dificuldade por causa do trabalho, foi, Luciana? Sim, a gente, quando se conheceu, né, tudo aconteceu muito rápido para nós. Então, a gente namorou por um tempo e logo surgiu essa oportunidade da gente mudar para outro país, né? Então, foi um processo de adaptação, né, muito grande que a gente viveu, mas com toda a parceria, né, que eu vejo o casamento como uma parceria, né, a gente conseguiu superar as dificuldades. Legal, nós vamos falar sobre isso. Muitos não se dão conta de que a vida está passando, seus filhos crescendo, esposas e maridos indo embora lentamente de suas vidas. E ainda aqueles que nem esposas e maridos têm, porque não há tempo para se dedicar em desenvolver um relacionamento, nem com amigos, quanto mais se dedicar a um namoro ou casamento. Participe do nosso tema, iurdtv.com, facebook.com/Escola do Amor. O trabalho interfere no relacionamento? Dentro do possível, nós vamos ler aqui as suas opiniões, o seu comentário. Você que viveu situações assim, atrapalhou, não atrapalhou? O que você pensa a respeito? O espaço está aberto para que você possa participar conosco. E daqui a pouco nós vamos ver várias opiniões, porque nós interagimos com os nossos alunos dentro do possível para mostrar também que nunca a história é de apenas um, mas acontece com vários. Tanto o lado bom como o lado ruim. Tem um lado que a pessoa diz assim, olha, eu não tive problema, eu passei por isso, foi ótimo, e tem um outro lado, olha, eu tive problema por causa da distância, separação, por causa do trabalho, nós quase não se víamos e por aí vai, né? É aqueles que vencem
passam por muitas dificuldades e conseguem vencê-las e seguir em frente felizes, colocando em prática tudo aquilo que têm aprendido. E aqui no nosso estúdio vamos saber se ser especialista no assunto ajuda no casamento quando se passa por essa situação. Se é especialista, né, Luciana? Agora, vamos voltar um pouquinho na história. Como que vocês se encontraram, se conheceram? Você quer falar? Na verdade, eu aceitei uma proposta de uma empresa no sul do país, em Santa Catarina, e me mudei para lá. E nós trabalhávamos na mesma empresa, então eu recém-chegado na empresa, começamos a sair em grupo, né, com outras pessoas, né, solteiro, então tinha toda a vida pela frente, e dentro desse grupo estava a Luciana, né, e aí logo em seguida, um pouco depois, eu já comecei a olhá-la com olhos diferentes, né, e foi assim que a coisa aconteceu, em algumas saídas que nós tivemos com outros amigos, com outros colegas de trabalho também. E você logo percebeu, Luciana, que ele estava arrastando a asa para o seu lado? Não, na verdade, a gente saiu até um bom tempo, assim, em grupo, e começamos a nos conhecer melhor, nos tornamos amigos. E realmente esse interesse, ele veio a surgir depois, né? Depois que a gente se conheceu melhor, enfim, aí eu percebi, mas demorou um tempinho. E então tudo começou no trabalho, né? Exatamente. E aí vocês foram se envolvendo, namoraram quanto tempo? Antes de casar, nós namoramos 9 meses apenas. Foi rápido, hein? Foi bastante rápido. Pessoas de decisão. E quem chegou em quem? Eu tomei a decisão, eu tomei a iniciativa, parabéns. na verdade. O senhor levanta a bola dos homens aqui nessa escola do amor, porque ultimamente, olha, só decepção. Só escuto mulheres que dizem, eu fui nele, eu cheguei nele, né? Assim, sempre assim. E então os homens estão meio com a bola murcha, mas parabéns aqui ao Francis, que chegou na Luciana, namorou 9 meses e se casaram. E aí, depois do casamento, que o trabalho começou a interferir, como é que foi? Na verdade, foi mais ou menos assim, a gente começou a namorar e logo depois eu recebi a proposta para me mudar para os Estados Unidos, né? E a gente já havia conversado em algumas oportunidades de que ela gostaria de fazer mestrado nos Estados Unidos também, então tinha outros objetivos também. E esses objetivos eram similares aos meus, de morar fora, de ter uma experiência internacional. E aí, juntos, nós entendemos que era realmente uma coisa muito interessante para os dois. E aí, eu fui primeiramente para os Estados Unidos, depois voltei, nós conversamos, busquei ela para levar para os Estados Unidos, nós, inclusive, acabamos nos casando lá nos Estados Unidos, né? E aí, das dificuldades, na verdade, que aconteceram, foi mais em relação à adaptação a uma nova cultura, a uma língua diferente, aos costumes das pessoas, né? E no meu caso, especificamente, ao trabalho em si, porque era algo totalmente diferente que eu ia desenvolver. É que juntou tudo, né? Vocês com todas as novidades possíveis, num país novo, língua nova, pessoas novas, casamento acontecendo e num novo trabalho. É muita pressão, né, Luciana? É muita pressão. Foi uma decisão que não foi fácil, principalmente para mim, né? Porque eu tive que largar tudo, né? Eu morava com os meus pais, então eu tive que, né, desapegar, tive que largar o meu trabalho, né, para casar e mudar para um outro país, enfim. Mas eu acredito muito que muitas vezes a gente tem que assumir alguns riscos na vida da gente. A adaptação foi boa no país? Assim, tiveram, lógico, suas dificuldades, né, mas de uma forma geral a gente conseguiu superar, inclusive as nossas próprias expectativas, né? A gente lidou muito bem com toda a pressão e conseguimos atingir muitos dos nossos objetivos nesse período de tempo lá. Que bacana. O Francis acredita que o sucesso da sua carreira, você atribui parte dele à Luciana também, por estar lá lado a lado, enfim? Não tenho dúvida.
o suporte do parceiro é extremamente importante para você ser bem sucedido e para você buscar os seus objetivos, né? E eu entendo que esse nosso sucesso foi recíproco, porque no período que nós estávamos lá e mesmo depois que nós voltamos, eu sempre dei o suporte necessário para ela e ela sempre deu o suporte necessário para mim. E mesmo em momentos que tivemos algum tipo de conflito, a gente sentou, conversou, resolveu e ambos os lados cedeu em alguma coisa. Então, essa parceria, o casamento é também uma parceria, né? Ele foi fundamental para que nós pudéssemos ficar lá por 3 anos, ela pudesse fazer o que ela tinha que fazer e eu pudesse fazer o que eu tinha que fazer. Se não fosse isso, eu tenho certeza que seria muito mais difícil de suportar toda a pressão e adaptação dessa mudança. Muito bem. A Sigoma diz assim: sim, interfere. O financeiro em mau funcionamento desestrutura qualquer casal. A Joabe diz: sim, o trabalho afeta o relacionamento de uma maneira negativa se não soubermos dividir as coisas. Eu acho que é meio unânime a opinião de todos de que se não tiver cuidado, vai interferir e muito no relacionamento. E eu quero aproveitar e alertar aqui os nossos alunos, porque fazemos um trabalho, para quem não sabe, com os casais, noivos, namorados, os solteiros, e mostramos dentro dessas palestras a importância de você investir no relacionamento. As pessoas, elas investem muita coisa na vida. Tudo que nós queremos, nós temos que investir. Se você, por exemplo, você quer melhorar uma área da sua vida, você tem que investir naquilo, não é assim? Quando não há investimento, não há crescimento, não tem jeito. Então você vê muitas pessoas fracassadas no amor, não é porque ela não tem sorte no amor, não é porque ela é azarada no amor, é porque ela não investe no amor. Ela deixa para depois. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem assim: não, primeiro eu vou ter o meu próprio negócio, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou ter a minha carreira profissional, depois eu penso em vida sentimental. E hoje são pessoas formadas, capacitadas, inteligentes, sozinhas. Por quê? Porque elas poderiam ter conciliado as duas coisas e não fizeram. Você tem que buscar pela sua vida sentimental. Eu não estou dizendo necessariamente que você tenha que arrumar uma pessoa hoje, não é isso. Mas você pode aprender técnicas, dicas importantes para você se relacionar com a pessoa certa, que não vai lhe enganar, que vai lhe fazer feliz. Dicas que você pode aplicar e aprender quando começar um relacionamento para você não se dá mal no amor. E nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas que, buscando na terapia, através dos conselhos, das palestras, das orientações, elas têm alcançado a felicidade sentimental. Seu nome? Denilson. Kelly. Kelly, conta aí, como era a vida sentimental antes de vocês conhecerem a terapia? Então, quando eu cheguei aqui na terapia do amor, eu cheguei solteira, com a vida destruída. Eu nunca tinha tido um namorado, não dava certo com ninguém, tinha vários traumas complexos, só homem casado vinha atrás de mim. E eu me sentia, eu tinha tudo, mas não tinha o amor. Com quem eu gostava não gostava de mim, então era uma frustração total. Estava sempre no desencontro. Sempre, totalmente infeliz. Eu pensava, eu vou ter a minha vida, mas casar, imagina, não é pra mim. Eu imaginava que isso nunca ia existir na minha vida. Você chegou na terapia pensando assim? Pensava assim, porque toda a minha família tinha uma vida sentimental destruída, era uma maldição que eu tinha. Então... E você também teve um passado ruim? Sim, eu também cheguei na terapia devido à vida sentimental lá no passado, ser uma vida sentimental totalmente destruída. E quando eu cheguei aqui, também solteiro, eu achava que não ia conseguir ser feliz com alguém do meu lado, porque era somente pensamentos pessimistas que vinham na cabeça, que eu dependendo, assim, se eu solteiro já não consigo me manter sozinho, como que eu vou me manter com alguém do meu lado? E era um pensamento totalmente destruído, assim, jogava eu cada vez mais para baixo. Na terapia aprendeu a mudar isso? Aprendi.
O véu saiu da minha frente. Eu percebi que se Deus não fosse me abençoar, eu ia até o céu, mas Ele tinha que me abençoar. Aquela situação ia mudar. Está bem o casamento? Estamos bem, a gente comprou nossa casa, nosso carro, a gente abriu uma empresa, está com outra novidade aí que vai acontecer. Quer dizer, o sonho se realizou, né? Sim, totalmente. Hoje, em todas as áreas, nós, graças a Deus, somos felizes. Deus transformou todas as áreas. Parabéns pro casal, tá? Hoje a terapia do amor representa para mim uma direção, né? Eu posso aqui aprender a ser uma mulher de verdade. Terapia do amor. Uma verdadeira escola para todas aquelas pessoas que buscam a cura interior. Para mim, ela está sendo muito importante porque ela está me trazendo uma paz espiritual muito grande, porque eu estava muito angustiada, tinha terminado o namoro, estava muito angustiada. E aí não sabia para que lado ir e eu sempre assistia a terapia do amor. E aí eu falei assim, vou lá ver como que é, todo mundo que nas entrevistas, na televisão, é sempre muito importante, sempre dar resultado para as outras pessoas, eu vou buscar paz lá. A terapia do amor tem me ajudado muito a me curar interiormente, né? A me livrar de tudo aquilo que não provém de Deus, né? E quando eu comecei a fazer a terapia, eu me curei primeiro, porque para mim poder arrumar uma pessoa, eu preciso estar bem comigo mesmo, antes de conseguir uma pessoa. Então tirou toda a ansiedade. Por que nós temos a terapia do amor? Nós temos a terapia do amor para pessoas que dizem assim, eu não sei mais o que fazer para ser feliz. Então Deus diz, tá bom, agora eu vou agir. Enquanto a pessoa, ela conta com a beleza dela, com a inteligência dela, com a capacidade dela, então ela não vê resultado. A terapia do amor para mim na minha vida hoje está sendo muito bom para me aprender. Estou aprendendo muito para não errar futuramente no namoro. Momento dos solteiros. Nunca haja por impulso, tenha paciência, respeite as fases necessárias para se alcançar um bom relacionamento. Agir pelo impulso é aquela pessoa que não sabe esperar, ela não tem paciência. Então ela diz assim, melhor eu me casar com esse logo do que continuar sozinha. Hoje eu estou solteira e pronta para recomeçar. Então meu coração está em paz. No dia que o autor do amor preparar, meu coração está aberto. Cura interior. Antes eu era uma pessoa muito estressada, verdadeira uma mulher psicopata, né? Eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu tinha muita mágoa por ter sido traída no relacionamento anterior. E assim, pra mim todo homem era, como que eu posso dizer, não dava para acreditar em homem nenhum mais. Hoje eu sou uma pessoa renovada, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher sábia, que eu me tornei uma mulher de verdade. Momento dos casais. O que antes era sofrimento e dor, agora é só alegria e paz. Aprender a ter paciência, ter mais paciência e diálogo, né? Sem diálogo a gente não resolve nada. Depois de casados, as coisas começam a mudar. As diferenças e defeitos de ambos sobressaem e muitas vezes assumem lugar de destaque no relacionamento, fazendo com que o calor comece a diminuir. E é exatamente isso que não pode acontecer. Hoje a gente se entende, tem carinho pelo outro, tem amor. Ele me leva a passear como ele não me levava. E a gente hoje tem paciência com o outro. Reconciliação. Meu coração ficou calmo, tô mais tranquila. Eu aprendi muita coisa, assim, como se comportar depois do fim de um relacionamento. Você ama uma pessoa, você tem uma pessoa. O que você está disposto a fazer para viver bem com essa pessoa? Qual o sacrifício que você está disposto a fazer para viver bem com ela? Dependendo do sacrifício que você está disposto a fazer, então esse amor nunca vai acabar. Eu aprendi a ser mais humana, eu aprendi a ouvir mais, eu deixei de ser aquela pessoa tão estressada e ciumenta que eu era. Busca pelo autor do amor. Tira toda a ansiedade, todo o medo, para não errar mais o que você já errou, aprendendo muito para não errar novamente. É a coisa principal da minha vida.
Primeiro eu tenho que me dedicar a ele para depois eu encontrar uma pessoa. O autor do amor representa para mim uma nova fonte de vida, uma direção. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A pergunta é, você quer ser feliz no amor? Você quer realmente resolver o problema no seu casamento? Reconquistar a pessoa amada, ser feliz de fato? Você vai se preparar, se programar. Nesta quinta-feira, nós estaremos numa reunião especial às 8 da noite. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você não vai pagar absolutamente nada. Você vai aprender. Você vai ter a direção de como ser uma pessoa feliz, realizada e completa no amor. Ah, mas eu já sei de tudo. Esse é o erro de muita gente. Quem diz que sabe de tudo não sabe nada, é ou não é verdade? Ninguém sabe muito que não tenha nada para aprender e ninguém sabe pouco que não tenha nada para ensinar. Então, vamos nos unir, todos os casais, noivos, namorados. Se você quiser fazer parte dessa palestra, às 8 da noite e uma intercessão especial pela sua vida sentimental. Nós estaremos ajudando, acompanhando os casais, os solteiros também, uma direção importante, porque o solteiro, ele está numa posição privilegiada, porque você pode fazer escolhas e escolher a pessoa certa. E como escolher a pessoa certa? Como ter esse encontro com a pessoa certa? É o que nós estaremos ensinando também. E quando você encontra a pessoa ideal, aí não tem como dar errado, né? Eu quero só lembrar aqui que aqueles que não podem vir às 8 da noite, nós estamos também às 3 da tarde. Exato, 3 da tarde e 8 da noite. É isso aí. Quem quer uma palhinha particular, também estamos à sua disposição. 1 hora antes, atendendo e acompanhando a todos. Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Voltando aqui com o nosso casal, Luciana e Francis, me diga uma coisa, você como especialista e esposa, aplicou a sua especialidade na hora de lidar com o trabalho para não interferir no relacionamento? Apliquei. Não só a minha especialização, mas também toda a experiência de vida, né? Que eu tinha até então. Já fui para fora do Brasil outras vezes, fiquei algum tempo. Eu acho isso muito importante, você conseguir aplicar os aprendizados que você tem de lições anteriores, você conseguir aplicar de uma maneira mais efetiva quando você viver situações parecidas, né? E teve algum momento em que te deu um frio na barriga diante de tudo novo, diante de toda a pressão que você estava passando? Muitas vezes. O primeiro grande frio na barriga foi quando eu tive que tomar a grande decisão, né? Deixar minha família, deixar meu trabalho, deixar tudo para mudar para os Estados Unidos e casar, enfim, essa foi o maior frio na barriga, né? É trocar o certo pelo duvidoso, pelo duvidoso, né? Exatamente, com certeza. Como a gente se conhecia não tinha muito tempo, eu não tinha como saber, como prever se isso realmente ia dar certo ou não. Agora, Francis, vocês, os dois, são bem-sucedidos na carreira profissional. Vocês atribuem isso ao relacionamento também? Também ao relacionamento, claro, né? Muito embora nós estamos casados há apenas 4 anos, mas ela já tinha um início de carreira, eu já tinha uma carreira um pouco mais longa do que a dela, né? E eu acho importante o seguinte, você dirige a sua carreira, né? Do ponto de vista profissional, você dirige a sua carreira, mas você tem que ter do lado alguém também que vá te suportar, como eu disse antes, né? Então, o nosso relacionamento, por ela ter um objetivo, por eu ter outro objetivo, e esses objetivos se convergiam, eram similares, a coisa ficou muito mais fácil. Sim. A postura dela, como ela se comportava com você, fez diferença nos momentos em que você também se via pressionado por um trabalho novo, por um relacionamento começando? Não tenha dúvida, especialmente porque quando eu fui para lá, eu fui primeiramente sozinho, né? E ela ficou
aqui no Brasil. Depois eu voltei, depois de 2 meses eu voltei para buscá-la, mas ela não foi, na verdade, ela só foi depois de 4 meses que eu já estava lá. Né? Então isso acabou criando um laço muito maior entre a gente e me fez perceber que realmente eu precisava ter uma parceira, alguém ao meu lado, para poder deslanchar e para poder passar por cima dos obstáculos que viriam pela frente. Na verdade, então, Luciano, esses 4 meses que ele passou sozinho foi muito bom para ele te valorizar quando você chegou, né? Com certeza, com certeza. A gente viu o quanto estava sendo difícil ficar longe, né? E isso, na verdade, a decisão de ir, a gente já tinha tomado antes, né? Mas eu tinha que ainda organizar, né, as coisas para poder Agora, foi uma prova de amor? Para mim, com certeza foi, porque ela largou tudo que ela tinha de certo, né? O emprego, a família, a própria carreira que ela estava seguindo, os estudos que ela fazia, que ela estava realizando no Brasil e tudo. Largou tudo por algo que era duvidoso, por uma pessoa que ela... Tudo bem, ela já conhecia um pouco mais, mas se relacionava há poucos meses. Se fosse o contrário, você faria o mesmo por ela? É difícil responder. Eu acho que eu faria, mas eu acho que tem outros fatores que poderiam influenciar, talvez, em não fazer. Talvez porque você se veia na condição de dar uma segurança a ela. Exatamente. Exatamente. E você não só valorizou, pelo que a gente sabe, o fato dela ter deixado tudo e ido com você, como também a incentivou lá. Exatamente, a incentivei a fazer todos os estudos que ela tinha em mente. Ela estudava mais ou menos de 12 a 14 horas por dia, inclusive metade do sábado, a parte da manhã era ela estudando também, e eu sempre ali apoiando e dando o suporte que ela precisava. Legal, é por isso que vocês dois não estão certos. Conheço a história do casal Gustavo e Josiane. Sou a Josi, casada com o Gustavo há 12 anos. A gente cresceu junto, a gente brincava junto. Tem foto no aniversário de 2 anos com ele, tem foto de 4, 5, 6 anos, toda a infância. Fui para outra escola, fui para fazer outras coisas, então eu fiquei acho que uns 8, 9 anos sem vê-la. Fui reencontrar quando eu tinha 22 anos. Então ficamos muito amigos, confidentes, e aí um dia conversamos e aí falou, não, acho que eu tô gostando dele mesmo. Estava indo para o Paraná, que eu fui contratado para um time de lá. Eu trabalhava de manhã até, terminava de trabalhar às 9 da noite. Então nós não tivemos muito tempo para namorar, muito tempo para sair, muito tempo para curtir. Eu namorei 2 meses, aí ele voltou, nós ficamos noivos, depois de 4 meses eu casei. 2 famílias se surpreenderam, assim, a princípio falaram, ó, tem alguma coisa aí, ou tá grávida, a mãe dela no começo não me tratava bem. Antes era Gu, quando minha mãe falou que namorava, ele entrava e falava, bom dia, boa noite, minha mãe nem respondia. Uma semana depois de casado eu fui para Israel. E eu fui depois de 1 mês. Nós fomos para lá sem casa, fomos para lá sem saber o que era casamento, língua diferente. Eu ficava o tempo todo esperando ele voltar para eu conversar com alguém, né? Só que geralmente ele chegava cansado. Então, fala comigo. Aí ele fala o quê? Como é que você tá? Bem. Como é que foi? Foi bom. Então ela se sentia meio excluída. Nós passamos uma situação muito difícil com o time, né? Eles não pagavam, então nós ficamos sem comida, passamos fome, passamos frio. A gente ia no mercado, comprava para 2, 3 meses, porque eu não sabia quando eu ia receber de novo. Eu começava a falar, e ele abria a porta e saía. A minha defesa era deixar os outros falando. Mas eu chorei muito, porque me deu medo, eu não sabia o que fazer, ele não voltava. Eu não pensei, ela tá sozinha, nós estamos num país diferente, eu consigo ir, sair e eu me viro, ela não. E eu não tinha essa visão. Todas as vezes que a gente ia começar depois a discutir, ele ia pra porta e falava, não, pelo amor de Deus, eu paro de falar, mas não sai por essa porta. Vimos o exemplo do Gustavo e da Josiane e também um casal que, mesmo com o trabalho, tem dado certo. É muito legal a história deles. E agora vamos saber mais da opinião dos nossos alunos. O Dionis diz assim, tanto o trabalho interfere no casamento como vice-versa, pois tanto trazemos problemas de fora como levamos de casa para o trabalho. A Gisele, interfere sim,
Mas quando o casal tem diálogo, ajuda a resolver, pois a conversa ajuda a desabafar e a acalmar. É a Vanessa. Interfere e muito. A pessoa levanta bem, vai trabalhar normalmente. E quando chega em casa à noite, parece que brigou com o mundo e desconta tudo em você. Te trata mal, muitas vezes é até frio. Vai entender o ser humano, diz ela. Mas vamos aprender juntos a vencer essas situações, porque não dá para viver assim, né? E atenção, alunos, vem aí mais um curso do Casamento Blindado. Casamento é muito bom, mas dá trabalho. O bom é que, mesmo com todo o trabalho, o resultado vale a pena. Os professores Renato e Cristiane Cardoso vão ensinar como blindar o seu relacionamento em mais um curso Casamento Blindado. Eu aprendi assim, não é importante ganhar uma briga, o importante é usar a ferramenta e os dois entrar num comum acordo e resolver a situação. Estou conseguindo conversar melhor sem discutir. Agora os alunos da web poderão assistir o curso ao vivo através da sala virtual. A transmissão será simultânea, ou seja, em tempo real. Aonde quer que você esteja no mundo, você poderá assistir ao vivo tudo o que está acontecendo na aula em São Paulo. É mudança para ninguém botar defeito. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. O curso Casamento Blindado começa no dia 6 de agosto. Invista no seu casamento. Faça já a sua inscrição no site casamentoblindado.com e transforme a sua vida. E vamos voltar aqui com a Luciana, porque eu quero saber, Luciana, em que momento fez diferença realmente para você estar casada com o Francis? Bom, ele me apoiou durante todo o tempo que a gente esteve lá, né? Mas durante o curso de mestrado que eu fiz, eu sofri uma pressão muito grande, porque eu tinha que fazer muitas leituras, eu gastava horas me preparando para ir para as aulas, né? E quando a gente chegava lá, um curso de mestrado é diferente de uma graduação. Lá eles esperam que todos tenham condições de contribuir, de falar, de acrescentar. E eu tinha um certo bloqueio por não ser a minha língua materna, né? Então eu evitava falar muito, enfim. Só que eles convidavam, ativamente eles convidavam você a falar, a dar a sua opinião, enfim. E durante muitas vezes eu me sentia praticamente incapacitada, né, de fazer isso. Foi uma jornada bastante difícil. E muitas vezes eu chegava em casa desanimada. Eu chegava em casa triste, frustrada, duvidando da minha própria capacidade, né? E é onde ele sempre esteve lá para me dizer... para me lembrar, né, do quanto isso era importante, isso é um objetivo seu e é difícil mesmo, mas me dando realmente força para continuar. Agora, Luciana, você respondendo o nosso tema, o trabalho interfere na relação? Com certeza, né? Eu acho que a minha opinião vai ser parecida com a opinião de todos, né? Interfere muito e é aquela coisa, né? Tanto o trabalho interfere em casa quanto o que você está vivendo na sua vida pessoal também interfere no trabalho. Então é muito importante você encontrar esse equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional. Ter também os momentos de lazer, ter alguma coisa que você realmente gosta de fazer. Rotina, né? Exatamente. E você concorda com ela, Francis? Absolutamente. Não tenha dúvida. E eu acho que é por isso que a gente hoje se dá muito bem, porque a gente tem esse equilíbrio, né? E quando eu tenho um problema, eu passo para ela, a gente conversa, até porque ela é minha especialista de carreira, né? E sempre quando ela tem alguma coisa, também a gente senta, conversa. Então a gente sempre tem aquele momento do casal de passar as coisas a limpo, o dia limpo, a semana limpo, e sempre olhando também o futuro. Muito legal. Nós vamos ao laboratório aconselhar o Paulo e a Michele. Paulo tem 28 anos e é casado com Michele, de 22. Eles estão juntos há apenas 3 anos, mas parece que já falta diálogo entre o casal. Michele diz que quando fala com o marido, ele não lhe dá atenção. E quando ela cobra algo que já havia lhe pedido, ele não se lembra. Paulo se defende, diz que é muita coisa para ele fazer. E apesar de estarem casados, ele se sente como se estivesse sozinho. Quando eu falo com você,
Às vezes você não me dá atenção, você lembra? Você fica mexendo no celular, olhando não sei pra quem, olhando pro lado, olhando pro outro. E eu tô falando e você... É a mesma coisa você. Mentira. Às vezes eu tô falando com você, você tá coçando a cabeça, você tá virado pro lado, você tá virado pro outro. Mentira. Então Porque tá. às vezes, a maioria das vezes quando eu pergunto, Paulo, cadê aquele negócio? Eu te falei aquele dia, você falou? Não tô nem lembrado. É muita coisa pra minha cabeça, né? Porque é eu que tenho que acordar cedo, Não é eu muita que tenho que ir coisa. a trabalhar. Então, você só dá atenção o quê? Pro seu serviço, Então, né? é eu que tenho que correr atrás das coisas. Porque eu tô, por enquanto, eu tô casado com você, mas eu acho que eu tô meio que sozinho. Porque nenhuma palavra, nenhuma palavra amiga você não dá, nenhuma palavra de... Você quer conselho amigo, não vem. Você só vem com palavra negativa pra cima de mim. Você nunca fala palavras boas pra mim estar bem com você. Eu chego do serviço cansado, você nunca pergunta, às vezes... Eu acho que eu não pergunto, não tá morando junto, esqueceu? Então, agora, né? E quando eu tava morando junto? Você sabe muito bem que eu fazia isso. O que você fazia? Eu chegava, às vezes eu tinha que ir pra panela, eu que tinha que fazer alguma coisa. Porra, isso é quando eu tava saindo de lá. Eu saía às 5 da manhã, chegava... Michele, por favor, deixa ele falar, Michele. Deixa ele falar. Está aí o primeiro problema. Ele está expondo aquilo que tem incomodado ele. Ele está tentando mostrar a você no que precisa mudar o relacionamento, mas você não deixa ele falar. E isso é muito negativo, porque se você não é capaz de ouvir, então ele também não será capaz de ouvir você. Você está dando oportunidade para o seu marido não querer dividir mais nada com você. Você está dando oportunidade para ele dizer, olha, cansei. Deixa pra lá, porque a gente não vai se entender. É importante que você ouça as colocações dele para que os dois consigam acertar os pontos. Enquanto ele está expondo o que ele está vendo de errado no relacionamento, ou de negativo, ou de deficiente no relacionamento, que ele quer consertar, e você ao mesmo tempo fica falando porque você não aceita as colocações dele, realmente fica complicado consertar essa relação. Mas eu parei, infelizmente eu parei uma coisa que eu tanto queria, por causa de você pegar no meu pé, de você ser ciumenta. Ah, mas eu nunca peguei no seu pé. Você sabe por que você nunca quis? pegou no meu porque pé? Você não tinha mais condições. Não. Porque senão você tinha... Tá, então. Você tinha quando eu falava que ia voltado. voltar? Porque você não ia parar por causa de mim. E quando eu falava que ia voltar? Você já dava seu chilique já? Não. Não? Não. Você não dava seu chilique? Você dá também tudo. É isso que eu falo, então, não mais nada. mas você tá com... Você pode? Não, só isso que eu falava. Mas eu nunca Mas na época eu tava trabalhando. Na época. E agora? Agora só muito bem que não. Então. Qual o problema? Agora... Você nunca ficou desempregado? Lógico que já. Mas não tanto tempo assim. Não tanto tempo. Então, olha só. Olha o jeito que você conversa com seu marido. Você não tem um pingo de respeito, Michele. Tá, ficou desempregado? Qual o problema? Como se você estivesse falando com uma outra pessoa qualquer. Você não conseguiu entender ainda o que é um casamento. Essa é a verdade. Vocês estão casados há pouco tempo, são 3 anos, né, de relacionamento, mas já era para você ter enxergado o que é o casamento. Você está se comportando como uma menina, uma criança. Você tem que entender que o seu marido, a primeira coisa que tem que estar na lista do relacionamento é o respeito. Se você trata ele dessa maneira, se você tem esse tipo de colocação numa conversa com ele, então vai chegar uma hora que ele vai para a defensiva, ele não vai dar atenção a você, ele vai deixar você de lado, ele vai desprezar você, porque ele diz assim, eu não consigo conversar com ela. Porque quando eu vou falar alguma coisa para ela, a conversa sua é essa. E aí, qual o problema? Isso é orgulho. O casamento depende da mudança dos dois. Se você acha que o problema é ele, saiba de uma coisa. Se o casamento fracassar, a culpa é sua também. Porque o casamento é uma sociedade. A culpa nunca é de um só. A culpa são dos dois. Então, você agir com hostilidade do jeito que você está fazendo, não resolve absolutamente nada. O fato de vocês estarem aqui diz que os dois querem a transformação do relacionamento. Mas, na verdade, Michele, diante do que a gente está assistindo, o Paulo está se mostrando realmente
que quer mudar. Mais maduro do que ela, a verdade é essa. Né? Mas você, a sua postura não está dizendo isso. A sua postura é de alguém que quer que as coisas aconteçam do alto, quer que tudo mude e gire em seu favor para que dê certo. Não é assim. E as colocações que ele está fazendo são colocações que você tem que considerar. Porque se o seu marido sai para trabalhar e você não está trabalhando, e ele chega em casa e ele tem que fazer todas as obrigações de casa, isso realmente não está legal. Até porque esse respeito que é importante, é o que eu falei já. Quando a pessoa respeita, ela dá atenção à outra, o que a outra pensa, o que a outra acha, coisa que você não está fazendo. E aí fica difícil resolver isso. Vamos continuar vendo. Já coisa pior, meu bem. Você tem 28 anos, esqueceu? Eu tenho apenas 22. Não é porque você só tem 22 que você vai se encostar na sua mãe. Eu não tô encostada na minha mãe. Porque Você tá ela morando com ela. Porque ela que tá te dando as coisas. E qual o problema? Conversa não é você, né? Não, você que tá falando. Você que tá falando. Eu tô falando que você tá encostado na sua mãe, mas você não procura uma coisa pra você melhorar. Você procura ficar encostada nela até enquanto ela tiver condições de te dar alguma coisa. Depois que ela não tiver condições, você vai fazer o quê? Então você tem que fazer as coisas agora, enquanto você tá nova, porque agora você tem 22. Mas amanhã depois você não vai ter 22. E amanhã, quando você tinha 22, você não pensava nisso. E amanhã depois você não vai ter sua mãe pra estar, né, te dando as coisas. Ninguém sabe quem vai primeiro, sei eu ou minha mãe. Você não fica nada disso. A idade, também não sei o que você tá falando. Tô falando pra você abrir os olhos, você não tá entendendo no que eu quero chegar. Olhos, tá pra você abrir os olhos e fazer o seu futuro enquanto é tempo. Você não vai esperar você ficar velha pra você poder fazer alguma coisa. Você tem que plantar aqui para colher lá na frente. Você não está plantando nada aqui. O que você vai colher no seu futuro? Isso que eu estou falando para você. Eu não fico cobrando, não gosto de cobrança. Eu não fico te cobrando toda hora. Mas como você não gosta de cobrança? Acho que não. Se você casou, para quê? Você tem as suas responsabilidades. Responsabilidade, eu sei qual é a minha responsabilidade. Você sabe, mas você não faz. Você está dizendo, né? Que você sabe de tudo, você mora comigo, esqueceu? Não, eu estou falando, Michele. Você está comigo, você não está casada comigo? Mas você não tem uma vida comigo? Então. Você. Você quer ter sua família, seu futuro, você tem que fazer alguma coisa agora. Não é ficar lá com a sua mãe. Tá bom. Se você casou, não é para voltar para casa da sua mãe. Se você casou, é para ter você, sua filha. Eu saí de lá, né? Muitas por causa brigas, das brigas. muitos atritos, por causa que você é pirracenta. Não, não sou pirracenta. Não, lógico que é. Pirracenta. Você que não age como alguém normal. Você é pirracenta, você gosta de tirar os outros do sério. Eu tiro do sério? Sim. Com uma palavra você tira do sério? Não, não é só uma, são várias. Não são não. São várias. Não são. E outras, se você tivesse, né, começasse a fazer as coisinhas certinhas. Do seu jeito. Você saiu porque você é muito fácil você sair de um lugar do que você enfrentar os obstáculos. Eu não vou enfrentar ninguém me espancando não, meu bem. Então, os obstáculos. Você não enfrenta você sozinho. Não, não é isso. Eu já falei, você é muito pirracenta e por isso que acontece brigas. Então, um erro do Paulo é o fato dele ser agressivo com ela. Mas ele tem essa atitude agressiva porque também ela é agressiva nas colocações com ele. É o que está sendo demonstrado aqui. Eles não entram muito em detalhes, mas uma palavra me chamou a atenção quando a Michele disse que não dá para enfrentar ele sozinho, que ela não vai, né, ficar passando por agressão. Então aí a gente tem que parar, Paulo, porque se realmente você tem agredido a Michele, nada justifica essa atitude. E aí então está a resposta porque ela não respeita você, né? Porque você não resolve um problema com agressão, seja ela física ou verbal, mas se resolve o problema conversando. Agora, o comportamento da Michele não é bom diante do seu marido, da mesma maneira que se você está agindo desse modo, Paulo, você está errado. Se percebe que ela sempre se refugia na mãe. E vai ver seja por isso, porque as suas atitudes para com ela são atitudes ruins. Você tem comportamentos com ela que não deveria ter. E ela, como não quer enfrentar você, ela acaba sempre voltando para a casa da mãe. Normalmente é assim, a pessoa tem um problema dentro de casa que ela não consegue resolver por si só
Então ela está sempre indo na mãe, contando, dividindo as situações e tal. Uma outra coisa que nós já aconselhamos aqui que não deve acontecer, porque família, ô Michele, é você e seu marido. Família é a partir do momento que você saiu de casa, deixou o pai e a mãe, então eles passam a ser parentes. Você tem que respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, mas nada de dividir problemas do seu relacionamento com a família. Por isso que existe por aí, nós já falamos aqui, tantas piadinhas de sogra, por exemplo, que se envolve no casamento, se mete no relacionamento. Já diz o ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É isso aí. Mas vocês precisam realmente colocar tudo na mesa. Vocês querem mudar? Vocês querem parar com esse vai e vem? Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Então conversem, mas o Paulo tem que ouvir o que a Michele tem a dizer. E a Michele tem que ouvir o que o Paulo tem a dizer. E os dois considerarem aonde precisam mudar, o que precisam fazer para acrescentar nesse relacionamento. Se vocês forem conversar, para um ficar atacando o outro, vocês não vão resolver nada. Coração endurecido não vai resolver nada. Veja os pontos que precisam ser mudados, coloque-se em prática e vocês vão ver o resultado dentro do relacionamento rapidinho, se houver disposição dos dois em querer salvar essa relação, né? É isso aí. Bola pra frente. Você sabia que participar de tarefas domésticas deixam os homens mais felizes? Eu, hein? Será? Até tentam ajudar na cozinha. Mas só boa vontade não basta não. Às vezes um simples café da manhã pode terminar num desastre. Serviço doméstico, o senhor faz? Não. Por quê? Porque tem a minha esposa que faz tudo, né? Mas isso deve mudar. Uma pesquisa realizada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, revelou que a sensação de bem-estar e a felicidade aumentam quando os homens fazem as tarefas domésticas. Ou seja, o serviço de casa faz bem para eles. Mal nenhum, com certeza não faz, né? Lavo louça, faço comida, ajudo a limpar a casa, faço de tudo. Direitinho? Direito. E eu acho que até melhor que ela, hein? Esse especialista em comportamento diz que os homens se sentem desconfortáveis quando as mulheres assumem todas as responsabilidades dentro de casa. Por isso é importante que eles tentem dividir as tarefas, mesmo que nem tudo saia perfeito. Faz muito bem para o homem. O homem ele se sente recompensado porque ele se torna útil. Ele abandona essa passividade de estar esperando algo para se tornar um agente ativo. Não sei, não. Você concorda com isso, Franci? Eu concordo, sim. Eu concordo que o homem tem que ajudar a esposa nos afazeres de casa. Agora, que fica mais feliz, eu não gostei dessa ideia. Não necessariamente. Eu posso dizer que eu fico feliz quando eu vou para a cozinha cozinhar. Que é um hobby que eu tenho, que é inclusive o balanceamento da minha vida profissional com o meu hobby. Então eu gosto de fazer isso, é prazeroso para mim fazer isso. Agora a louça eu coloco na máquina de lavar. É melhor, né? E você, Luciana, gosta da ideia? Eu gosto da ideia, lógico, né? E realmente ele ajuda, adora ir para a cozinha e tal. O único detalhe é que ele precisa de muita inspiração, né? Eu brinco com ele fala, não estou inspirado hoje, você precisa de muita inspiração. Mas ele realmente, a gente divide as coisas e dá super certo. Legal. Eu quero agradecer, Franci, muito obrigado por você ter vindo aqui na Escola do Amor. Muito obrigado, Luciana, ao casal que dividiu experiências aqui com os nossos alunos. Veja, talvez no momento você não possa fazer nada para mudar o trabalho. Mas se você estiver de bem consigo mesmo, será muito mais fácil lidar com os problemas do trabalho e não deixar que estes afetem o seu relacionamento. Invista em você e no seu relacionamento. Vamos ver como. Saia da rotina. Organize o seu tempo. Pratique um esporte. Alimente-se de forma saudável. Crie oportunidades para se divertir com sua família. Faça da sua casa um refúgio tranquilo, onde os problemas de fora não podem entrar.
Alunos, dessa maneira nós chegamos ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau e até a próxima. Até a próxima.